Olá, hoje eu vou falar para vocês de autoconhecimento. Bom, é, autoconhecimento é você olhar para dentro de você. Isso vai exigir o quê? Coragem, mas é a garantia de uma vida feliz e abundante, porque a única pessoa que pode cuidar de mim sou eu mesma. A única pessoa que pode querer o meu melhor sou eu mesma. E aqui eu conto, né, o meu testemunho do que Deus tem feito na minha vida, como Deus tem me curado, em gratidão a Deus e para inspirar as pessoas que Deus coloca aqui para me ouvir, para que elas também consigam ser transformadas, né, pelo poder, pelas mãos de Deus. Então eu tenho aprendido que o autoconhecimento é eu olhar para como tem sido o meu comportamento, as minhas emoções e os meus pensamentos. E eu fazendo o levantamento disso, fazendo o diagnóstico, então eu tento modificar, né, uma coisa de cada vez e focar naquilo ali, uma coisa de cada vez, atingir o resultado, passo próximo passo. E se eu não conseguir, eu peço a Deus. Então Deus, ele está durante todo o processo, né? Eu vou escolher que horas que eu vou pedir ajuda para ele, ou pedir, né, que parte que ele vai fazer para mim e que parte que eu vou fazer. Lembrando que às vezes pode ser rápido, às vezes pode ser demorado, né? Muitas vezes já está pronto, mas a gente não está preparado para receber, né? E tudo tem o tempo de Deus. Então, por exemplo, quando eu comecei a olhar para mim, então eu diagnostiquei, por exemplo, no meu comportamento, duas coisas que bem impactantes. A primeira é que foi até um dia que a minha filha me falou, ela tinha uns 12 anos, fui dar conselho para minha filha. E aí ela falou e virou e falou assim: mãe, do que você gosta? E aí esse ano eu lembrei disso, que como é importante a gente ter os nossos hobbies e viver os nossos hobbies. Porque o hobby, ele me acalma, sabe? Por enquanto que eu detecto ele, me acalma. E eu falei, meu Deus, aí eu parei para pensar quais são os meus hobbies. E eu não sabia. Então imagina, se eu não sabia, aí é que eu não executava mesmo. E eu demorei um tempo para poder descobrir os meus hobbies. E eu vi que eu tenho um que eu nunca nem fiz ele, mas que eu gosto demais. Então aí eu fui pensando, pensando com força, sabe? Porque eu não sabia. E aí eu descobri coisas assim muito legais, né? Primeiro que é andar de bicicleta, que eu gosto. Aqui na minha cidade, meu município, muita gente anda de bicicleta, né? Que nós somos na região do Caparaó. Então aqui é muito bonito, tem muitas cachoeiras. E as pessoas andam de bicicleta assim de boa, assim, 40 quilômetros, 100 quilômetros. Ah, eu vejo, eu fico com água na boca para poder fazer, mas ainda não fiz. Depois eu descobri que uma coisa que eu faço, que eu gosto, é subir em lugares altos.
em montes, assim, sentar e sentir o vento, assim, em mim. Nossa, é muito bom. Isso eu sempre costumo fazer. E descobri um hobby que é tocar violão, mas eu não sei tocar violão, gente. Mas eu tava lembrando que quando eu era mais jovem, eu amava em luau e, e eu gosto do som do violão. E outra coisa, a família da minha mãe, eles tocam instrumentos assim, variados, sabe? Então eu tenho isso de família, assim. Mas mesmo assim ainda não coloquei em prática. Aprender a tocar violão. E um outro que eu descobri que eu tô exercendo demais, porque minha vontade é ficar fazendo o dia inteiro, é pintar, desenhar e pintar. Nossa, me revela coisas. Eu pego assim para pintar e eu começo a fazer uns rabiscos assim, e aquilo vai vindo as ideias, 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 e aquele desenho fala comigo, além de me acalmar. Então, quando eu fico assim, quando eu tô agitada, assim, já vou pintar. Aí eu já sei que dá uma, me ajusta. E filme, que eu gosto de ver filme, mas não tenho tempo, mas não tenho tempo assim, né, gente? Tem tempo sim, a gente que não arruma o tempo, não se dá o valor. E só que eu participo do filme, eu sou integrante do filme, de tanto que eu me concentro. Eu não durmo, não tenho sono. Se eu tiver, acaba. E eu tenho que ver o filme do início ao fim. Então eu fui descobrindo os meus hobbies. Não foi fácil, né? Um outro comportamento que eu observei, que eu já experimentei na vida profissional, que é a rotina. Gente, a rotina, ela tem um poder. A rotina não te deixa estressado. Imagina você não tá estressado. Imagina você fazer suas refeições com calma, você conseguir fazer os seus hobbies, conseguir dar atenção para os seus filhos. Então, se você montar os seus horários, você faz o que tem que ser feito. Faz o que você gosta e faz o que não gosta, né? Porque a gente também tem que fazer as coisas que a gente não gosta. E quando você alinha a sua rotina, você consegue inserir tempo para você. Eu falo porque eu não tinha tempo para mim. E olha, foi difícil de eu ajustar. Tive que começar a acordar um pouco mais cedo, cortar algumas coisas. Estou cortando algumas coisas importantes da minha vida. E eu já vivi essa experiência da rotina, ela é muito importante. Eu já trabalhei no hospital, que eu era farmacêutica, a única farmacêutica, tinha 49 leitos. Eu cuidava da medicação, desde a seleção dos medicamentos para o hospital até quando o paciente tomava os medicamentos. Fora material, tudo passava nas minhas mãos. E tinha centro cirúrgico, que era uma maternidade. E o quanto que eu sou boa que eu vejo hoje, que eu dei conta, nunca teve nenhum problema, mas o fator importantíssimo foi a agenda, foi a rotina. Todos os dias, antes de sair, eu checava o que eu tinha que fazer, o que eu não tinha feito, transferia para outro dia, o que eu tinha feito, né, dava ok, e preparava já a minha agenda do outro dia, já ficava pronta as prioridades, porque tinham coisas muito importantes que se não tivesse, poderia o paciente ir a óbito. Então,
além de eu ter minha rotina, tinha a prioridade, o que tinha que ser feito primeiro. E muitas vezes eu chegava no hospital, quando eu chegava na porta, já tinha problema para resolver, que não estava na minha rotina, né? Intercorrências, coisas que aconteceram à noite, e eu dava conta. E eu só dei conta por conta da minha organização. Então, eu aprendi, por que que eu comecei a ver a rotina? Primeiro, para eu dar conta do que eu tenho que fazer, para eu começar a cortar coisas da minha vida e para eu otimizar outras coisas e para eu ter tempo para mim. Porque também se você não listar, nem não seguir aquela lista ali que você tem que fazer, você vive, sabe? Você não otimiza coisas, não corta coisas, não faz coisas novas, não faz atividade física, né? Não se alimenta direito, não dá atenção para seus filhos. Você acaba fazendo só o que você gosta, empurrando um monte de coisa para debaixo do tapete, ou para ir, ou outras que você vai deixando para amanhã, para amanhã, para amanhã. E isso é maravilhoso para alimentar a sua procrastinação. Muito maravilhoso para quem não quer o autoconhecimento, não quer melhorar, né? Isso alimenta as suas dores. Então é muito importante você ter rotina. Aí às vezes fala assim, eu já tenho rotina. Escreve a rotina. Acordo tal horário, eu acordo 5 horas. Então antes eu acordava 5h30. Mas eu vi a necessidade de acordar 5 horas. Por quê? Eu fui vendo algumas coisas, acompanhando algumas terapeutas, que a gente precisa acordar com mais calma, a gente precisa levantar devagar, a gente precisa mentalizar aquele dia, coisas boas. Isso tem tudo a ver com o que eu tenho aprendido sobre a mente. A gente tem que pensar ali na nossa agenda, o que vai ser feito, se tá tudo certinho. O que eu vou fazer hoje, qual a sequência de coisas que eu vou fazer hoje. Tem alguma coisa hoje que eu vou fazer que tá fora do que eu costumo fazer todos os dias, né? E aí, engraçado que eu comecei a acordar 20 minutos antes sem despertador. E acordar sem preguiça, acordar assim para poder respirar, para poder pensar. Nossa, muito legal isso. Né? Fora as outras coisas que você deve fazer durante o dia, depois eu vou fazer um vídeo para falar disso na minha rotina. Né? Então, os meus hobbies, a minha rotina. Aí eu comecei a inserir as minhas rotinas, que eu já tenho como fazer, né? Meus hobbies dentro da minha rotina, né? E dar importância a coisas que eu não tava dando, ó. Brincar com os meus filhos, ouvir minha filha, me ouvir, né? Tomar um banho com mais calma, assistir um filme. Então, muito importante isso. Outra coisa que eu comecei a observar, então, o meu autoconhecimento foram as minhas emoções, né? Comecei a listar as minhas emoções, tudo que eu sentia de negativo, que me incomodava, e comecei a colocar em ordem de importância as piores, para aí começar a trabalhar, né, da pior para que tem menos impacto na minha vida. Só que hoje eu vejo que o poder da gratidão, que eu fiz um vídeo falando, gente, a gratidão é precioso na nossa vida. Então, quando você for anotar as coisas
negativas, as suas emoções negativas, você também anota as emoções, as coisas positivas. Anota tudo positivo, comportamento, emoção, pensamento positivo. Porque quando você olha para o positivo, minimiza, sabe, os negativos. Eu te falo que isso foi muito importante para mim e eu não usei isso. Eu tô usando tem pouco tempo. Porque dói menos, sabe? E você ficar focando nas coisas ruins não vai resolver, né, os seus problemas. Tem que levar a vida com leveza, né, em paz. E sempre checar quando você resolver o problema, você checar, você ir lá e riscar aquilo que você está falando pro seu cérebro, está resolvido, eu sou capaz. Ai, eu me achava burra, agora eu me acho inteligente. Então isso te dá força para continuar. Então isso é muito importante. E aí depois os seus pensamentos. Como que você pensa? Como que você reage? Os pensamentos que você tem de você. Quem você é e como você está. E a gente tem muita mania de falar que a gente é aquilo que a gente está. Por exemplo, eu dizer, eu sou farmacêutico. Não, eu estou farmacêutico. Eu sou bonita, eu sou inteligente, eu sou filha de Deus, eu sou guerreira. Apesar de não tô querendo ser guerreira mais não. O negócio de ser guerreira cansa demais. O negócio de ser guerreira é Mulher Maravilha. Não tô querendo ser Mulher Maravilha, não. Cansei desse negócio de Mulher Maravilha. Eu sou otimista. Então anotar esses pensamentos, quem você é. Isso é uma das... Sempre que eu assisto algum treinamento, algum curso, alguma coisa, teve um que eu vi, que a primeira coisa que o cara mandou fazer foi isso. Hoje vocês vão sentar e vão escrever quem você é. Então, escreve quem você é baseado no seu comportamento, nas suas emoções e nos seus pensamentos. E aí você vai depois começar a resolver. Porque quando você anota isso e você olha depois, de uma forma geral, para tudo isso, tem coisas que vão se encaixar, se complementar. E às vezes você vai conseguir resolver 3 coisas que estão te trazendo um resultado negativo muito forte, sabe? 3 coisas ali passageiras que te colocaram, que te foram impostas, e você vê que aquilo tudo ali, na verdade, impacta em uma coisa só. E aí aquela coisa que você vai buscar o que? A cura para ela. E aí você já resolve 3 problemas de uma vez. Então isso também foi uma coisa que eu não fiz, né? Fui pegando uma de cada vez, mas tudo bem, já resolveu, tá resolvendo, tá ótimo. Mas é porque o que eu tô otimizando agora. Tô conseguindo otimizar. E também é importante porque eu tô mais segura, né? Pra fazer assim. Porque antes eu ficava pedindo muita coisa pra Deus ao mesmo tempo. E não é assim. É uma coisa de cada vez. Lembra do cego que eu falei? Jesus chegou para ele e perguntou: o que queres que eu te faça? Né? E vai ter momentos em que você vai agarrar, não é rápido, né? Tem coisas que demoram um pouco porque é um processo. Aí você precisa aprender. Igual eu tenho o maior problema com o processo. E uma coisa que eu tô vivendo agora. Eu sou ótima para montar um projeto. Qualquer projeto que você quiser que eu monto, eu sento e monto. Então, por exemplo,
projeto, qualquer coisa, ok. Só que o que que eu via? Que isso não tá saindo do papel, os meus projetos não saem do papel. Comecei a me dar conta disso. E, e aí, antes eu tava pensando assim, não é porque eu não sei viver o processo, tem que aprender a viver o processo, curtir cada detalhe, né? Igual nesse caso que eu tô falando aqui é de prosperidade financeira. É porque eu não tô, né, vivendo o processo, esperando em Deus, confiando, achando que era isso. E aí tentando entender, mas quando você não tá no caminho certo, você sente que o caminho tá certo, sabe? Você sente por dentro, assim, tem alguma coisa desalinhada. E só que como isso sempre foi muito forte em mim, sabe? Eu tenho uma questão de achar que Deus me pune de alguma coisa que eu fiz errado, que eu tô num momento tentando resolver isso. Mas aí o que que aconteceu? Tava refletindo ontem e hoje sobre isso. E na verdade eu tô vendo é que algo me paralisa. E aí eu tô tentando descobrir o que que me paralisa. E isso tava pensando é muito forte em mim. Só que não aconteceu na minha vida desde a minha infância. Eu lembro que no meu primeiro trabalho, no meu segundo trabalho, eu sempre olho pro meu trabalho porque eu sou muito boa profissionalmente. Sempre fui muito boa, não tenho sido agora, né, de realização, eu falo. Mas então, no meu primeiro trabalho com farmacêutica, não tinha medo. Fui ofertada várias coisas, várias vezes para fazer coisas erradas, eu nunca fiz. Não tinha medo de dizer não. E Deus sempre me honrou. E eu sempre entrava num lugar, fazia o meu melhor e ali eu crescia o máximo que eu podia. E aí quando eu não dava, crescia financeiramente, e em conhecimento, estudava o que tinha que estudar e partia para outro. Sempre foi assim, no outro a mesma coisa. Chegava, aprendia, otimizava, melhorava as coisas, ia crescendo financeiramente e tal. Não dá mais, então parte para outra, né? E eu vi que isso começou no meu mestrado. Quando eu terminei meu mestrado, eu tinha resultado para escrever 7 artigos. Pergunta quantos eu escrevi? Nenhum. E eu lembro também que eu fazia meus experimentos, eu tinha muitos resultados, mas eu meio que era desleixada, não era desorganizada, não, era desleixo em detectar os meus resultados, sabe? Anotar. Nossa, consegui isso, consegui isso, consegui isso. Sabe aquela sensação assim de aquela satisfação. Nossa, consegui isso, isso, isso. E depois no meu doutorado a mesma coisa. Mesma coisa no meu doutorado. E eu vivi algumas coisas ruins no meu doutorado, assim também, que me puxaram meu tapete. Mas então foi alguma coisa que aconteceu nesse momento aí da minha vida que me paralisou, sabe? E eu preciso saber o que que é, né, para poder resolver. Aí agora, é até bom para dar um exemplo para vocês, como eu não sei o que é, eu vou pedir a Deus para me falar. Porque, tem gente que pode pensar assim, não, pede logo para Deus para te curar e tal. Não, a gente precisa ter consciência das coisas. Porque isso está lá no meu subconsciente, lá no meu inconsciente.
eu preciso trazer para mim, ter consciência para eu tentar resolver, se for possível, ou pedir a Deus para me curar. Porque isso é a verdadeira cura, né? Porque eu acho também que é porque para a gente aprender com as nossas fraquezas, porque a gente pode ser o nosso dom, o dom de ajudar o próximo, o dom de ajudar o outro. É um testemunho, igual no meu caso, é um testemunho, né? Deus me curou, eu conto para glorificar o nome dele e com isso eu fortaleço outras pessoas a buscar a cura, a felicidade, a abundância, né? Então, eu tenho que compreender isso, o que está acontecendo. Então, hoje eu estou nesse desafio que eu percebi hoje. E uma palavra que eu ouvi hoje de manhã foi a do que tem tudo a ver, da cura no paralítico. Lá está nos evangelhos. E era um paralítico que ele estava perto de um tanque em que ocasionalmente descia um anjo e mexia com a água. E aí, quando as águas se moviam, quem tocava primeiro na água ficava curado de qualquer enfermidade. E lá estava esse coxo, esperando. E sabe quantos anos ele estava lá, gente? 38 anos. Tentando, ou esperando. Porque aí o que aconteceu? Jesus viu para ele, olhou para ele, né, da persistência dele, e Jesus foi até lá. E aí ele identificou que era Jesus, e aí ele começa a falar para Jesus, é assim. E aí quando eu tento ir, quando eu chego lá, alguém já foi. E aí Jesus fala com ele, levanta, pega o teu leito e vai embora, alguma coisa assim. Jesus cura ele, né? E aí eu fui fazer os cálculos, aí era uma pregação que eu tava ouvindo, todo dia 7 da manhã. E eu não prestei muita atenção, estava cansado, com sono. E depois, aí, a hora que eu fui ler a palavra, eu abri essa palavra. Aí eu li. Então, Deus estava querendo falar comigo sobre a paralisia, que era o que eu estava achando, que essa trava na minha vida financeira era o que? Impaciência, porque eu não estava vivendo o processo, porque eu estava sendo ingrata, porque estava indo por um outro caminho. E Deus me mostrando então que era uma trava e uma paralisia aí. E eu fui fazer as contas, eu tinha uns 9 anos, há 38 anos atrás. E 9 anos eu estava realmente mudando de ambiente para estudar, fui morar na casa do meu avô. E eu lembro que eu era muito assim, as pessoas me paravam muito. Minhas tias, meu pai, minha mãe, né? Eu lembro que meu pai ensinava eu a falar errado. Talvez porque o meu dom era falar, né? E eu sempre tive muito medo de falar. Quando eu ia fazer minhas apresentações, eu ficava vermelha. Ixi, isso aqui, gente, era pra eu ter começado no YouTube há muitos anos, tem uns 3 anos. Não dessa parte, mas pra falar de café, que eu não comecei ainda. E aí eu me senti incapaz, que coisa que eu ia falar errado, aquela cobrança excessiva, exigência. Ainda tô, né, em relação ao café. Mas, nossa, o que eu tô fazendo hoje é um milagre. É uma cura mesmo de Deus. E eu sempre fui tentada a parar nesse sentido
da fala. Quando eu era pequena tinha muita dor de garganta. E, e aí com 9 anos eu lembro que muitas coisas aconteceram na minha idade de 9 anos. E 9 anos é uma virada de chave na idade, assim, das crianças. É um tempo de curiosidade, é um tempo que você começa a ter suas próprias ideias. E também tem 9 anos que eu estou vivendo uma experiência de que eu deveria. Há 9 anos atrás eu tive consciência de uma coisa que eu não fiz. Que Deus me falou claramente para eu fazer, eu não fiz, eu temei. E aí eu estou tentando lidar com esse sentimento de, não sei se é culpa, se é pecado, que é me sentindo que Deus me pune. Eu sei que Deus não pune, Deus é amor, Deus disciplina porque Ele ama. Mas eu sei, entendeu? É de boca, não é lá do meu coração. E eu não sei de onde saiu isso também, essa minha relação com Deus. Porque eu lembro que o meu avô materno, ele falava muito de Deus, era muito bom, ajudava as pessoas. E ele era alegre, conversava. E o meu avô paterno, ele era muito sério. Quando ele falava, era não. Ele era aquele fazendeiro assim de chapéu, botina, que usava roupa social, muito próspero, muito inteligente, guerreiro mesmo. E ele fazia uma coisa que me impactava, que eu ficava assim, não acreditava no que eu via. E eu todo dia eu ia olhar, e eu estava nessa idade dos 9 anos, que ele lia a Bíblia. E ele subia o quarto dele, sentava-se na pontinha da cama e ele lia a Bíblia. Só que como ele era bravo, parecia que ele era bravo, né? Ele de bravo não tinha nada, depois de descobrir. Eu passava assim, que ele meio que encostava a porta, deixava só uma gretinha. Eu passava e olhava e via, meu Deus, não acredito. Aí eu fazia alguma coisa lá no quarto, voltava, dava outra olhada. E eu não acreditava que o vovô fazia aquilo. Que ele lia a Bíblia. Como? Mas ele, né? Por conta dele, da gente ser colocado pra gente que ele era bravo. E no final não era nada. A gente era uma doçura de pessoa. Um amor de pessoa, mas ele não sabia expressar. Muito centralizador. Mas ele foi o meu herói, meu avô. Os nãos, o que eu aprendi na minha vida foram os nãos que ele me deu, os 3 nãos. Uma hora eu conto pra vocês. Então eu não sei se foi daí, sabe? Porque o vovô me fez muito, a presença dele me fazia me relacionar com Deus. Foi muito forte. Ele, por exemplo, nunca fez dívida, né? E tem essas referências na palavra, a gente não fazer dívida. Aí eu não sei. Não sei o que está acontecendo, tô pensando. E, e eu tô nessa caminhada, gente, do autoconhecimento. E eu acredito que vai ser para sempre, né? Isso. Quando eu estiver aqui na Terra, vai ser para sempre. E uma coisa que me inspirou a começar e que me inspira, porque é muito difícil essa palavra, né? Autoconhecimento, quando você ouve assim. Eu, pelo menos, não dá nem vontade de assistir, de ler. Não tinha vontade. É os filhos. Porque os nossos filhos, eles não aprendem com o que a gente fala. Eles aprendem com o que a gente faz. Eles copiam a gente. E o filho, para quem não tem, mas tem sobrinho, tem pai, irmão, lógico que o amor não se compara, mas ai, a nossa riqueza, nossos filhos, é o nosso coração, assim, perdido no mundo, os nossos filhos.
a gente quer tudo de melhor para eles. Então, uma coisa que no início me inspirou muito o meu autoconhecimento foi por conta dos meus filhos, para eles não passarem pelo que eu passei, porque a tendência é que os filhos caminhem, façam a mesma caminhada dos pais, né? Porque a gente olha para eles como se eles fossem a nossa criança. Então, a gente tem que se tratar, a gente tem que se cuidar. E aí, para isso, a gente tem que se conhecer, ok? Então, fique na paz e até a próxima. Um abraço.